meus queridões do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar sequência então ao nosso estudo do patrimônio cultural. Essa vai ser a primeira parte, tá? Depois a gente faz uma videoaula com a segunda parte. Livro 2, tema 3. Primeiro, o que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que é importante para você. Um exemplo, seu celular é o seu patrimônio de maior importância no momento, né? Você cuida desse seu patrimônio chamado celular, você não deixa ele em qualquer lugar, você, se alguém for pedir emprestado, se alguém for querer ver, você enche essa pessoa de recomendações, não é? Então, se ele estragar, se acontecer alguma coisa com ele, você manda para consertar, né? Você precisa daquelas informações que estão ali dentro. Então, eu fiz só uma analogia para vocês entenderem a importância do patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele vai ser importante, a gente também precisa tomar conta dele, a gente precisa ter carinho com ele, a gente precisa cuidar das informações que ele tem, né? Das informações que esse patrimônio vai nos passar. Muitas das vezes esse patrimônio vai falar de um tempo, de uma história que não é a história que nós vivemos, certo? Então é muito importante que cada um de nós, né, que formamos a sociedade, que a gente conheça e que a gente preserve e que a gente divulgue o nosso patrimônio. A professora, o que é patrimônio? Vamos ver. Tá? Será considerado patrimônio tudo aquilo que está relacionado com a identidade de um país. Que coisas são essas? A música, a dança e o artesanato, além da literatura oral. Por quê? Porque são elementos, tá, que as pessoas são manifestações artísticas, música, dança, literatura oral e artesanato, que vai contar a história daquelas pessoas que vivem naquele lugar, naquele tempo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente pode conhecer a história do povo do interior do Brasil através das músicas de folclore. Tá? A gente pode conhecer a história da nossa colonização através das danças folclóricas. A gente pode entender como é que o conhecimento, como é que as informações chegavam para as pessoas numa época onde as mídias, né, como internet, rádio, televisão e tal, não existiam, através da literatura oral, que era a grande fonte de informação das pessoas, a grande fonte de você compreender as coisas do mundo, né, a ciência do mundo. E o artesanato, né, que vai ser uma grande fonte de registro de hábitos e costumes de um determinado local. Sem falar na melhor parte de todas elas, que é a comida, né, gente? A culinária. A culinária fala muito sobre aquela população. Por que será que quando a gente vai na região de praia, por exemplo, a maioria dos pratos tem peixes, mariscos e tal, né? Quando a gente vai para o interior do Brasil, por que o feijão tropeiro, por que a charque e tal, são carnes, são comidas importantes, certo? Outra manifestação artística importante é a arquitetura, né? A arquitetura, ela vai registrar o tempo histórico que você está vivendo. Quando você vai, por exemplo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, você consegue contar a história do Rio de Janeiro desde lá do Brasil colonial até o Brasil moderno, passando por todas as fases, né? Colônia, Império, República, né? Estado Novo, ditadura, tempos modernos, só pela arquitetura de seus prédios. Bom, isso tudo faz parte do nosso patrimônio, isso tudo faz parte dos nossos bens. E esses bens vão estar divididos em duas categorias, tá? Vou só voltar aqui o slide rapidinho. Você tem a categoria dos bens materiais, né, que são coisas que eu posso tocar, objetos, e você tem a categoria dos bens não materiais, que são práticas e ações de um determinado grupo social. Então, por exemplo, aqui o artesanato ele vai ser um bem material,
Por quê? Porque são a partir de objetos, né? O artesanato, objetos, adereços, roupas, objetos feitos em cerâmica, em madeira e tal, que eu vou ter aquela história, né? Vou saber a história daquele pessoal, tá? E um exemplo de bem de patrimônio imaterial aqui, por exemplo, pode ser a literatura oral. Né? Eu não tenho como pegar uma lenda, eu não tenho, igual eu posso pegar um cocar de um índio, eu não tenho como pegar uma gente, fugiu agora a palavra aqui, uma charada, né? Uma adivinha, conforme eu posso pegar ali, tocar num prédio arquitetônico, certo? Então vamos lá, bonecas carajás. Falei que o artesanato você pode contar a história de um povo. Vamos lá. Essas bonecas é feitas de quê? De barro, cerâmica. Então, essa população tem acesso a esse tipo de material, ou seja, tem acesso, né, mora perto de um rio, porque o barro você tira de regiões mais úmidas, né? Dos leitos do rio, como os leitos do rio, por exemplo, tá? E você você percebe que essa população, eles dominam muito bem a técnica de quê? De modelagem desse barro. Além disso, observa bem o que está no colo de cada boneca carajá. Ou você tem crianças, então você observa uma sociedade matriarcal, né? A função da mulher em tomar conta daqueles filhos, né? E você tem os animais. Que animais você tem? Né? Animais bem brasileiros, como a onça pintada, como ali o tucano. Esse outro bicho, deixa eu dar uma cola aqui, gente. Parece uma vaca, tá? Outra coisa que você observa nessas bonecas carajás, elas têm sempre a mesma cor, que é esse vermelho, que é do urucum, e o preto, que é tirado do genipapo, tá? Sem falar na cor natural desse tipo de barro a que eles tiveram acesso. Mais um exemplo de patrimônio, aqui o patrimônio imaterial nesse caso, né? Aqui você tem os prédios materiais, mas o cenário, né? Esse conjunto, essa paisagem, ela é imaterial. Pelourinho, Salvador. Tá? Aqui você tem um exemplo de danças como Bumba Meu Boi, lendas, o Saci Pererê e a culinária aqui, a nossa deliciosa feijoada. Nesse painel de Patti Lazarotto, que está no livro de vocês, que fica em Curitiba, se a gente observar bem nesse painel de azulejos, ele desenha o quê? Práticas culturais. Então ali você tem, né, uma mulher, deixa eu ver a cola aqui, gente, uma mulher carregando cestos de frutas, a outra carregando água, você tem a igreja, você tem essa paisagem. Então aqui você tem nessa história desse povo, né, o patrimônio. Né? Você tem a palavra patrimônio, inclusive, ela vem da palavra pai. Então é aquilo que é para ser cuidado, né? Aquilo que é de todos, aquilo que pertence a todos. E pertence a todos porque foi feito por todos também, né, pessoal? Conforme eu falei, né? O patrimônio pode ser bem imóveis, chamados de bem materiais, que são os objetos. Aqui nós temos o cocar de um índio, o berimbau, uma cadeira, né? Uma cadeira do período colonial brasileiro e um quadro de Tarsila do Amaral. Todos esses bens, tá, eles contam um pouco da nossa história. Alguns bens eles podem ser tombados pelo patrimônio histórico. Então, por exemplo, o cocar de um índio faz parte da nossa história, mas nem todo cocar indígena ele é tombado pelo patrimônio histórico, que é um outro papo que a gente vai ter mais lá na frente, tá certo? O berimbau, por exemplo, é um patrimônio já tombado pelo IFAM. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Bens imóveis, né? Bens imateriais. Então, são os núcleos históricos urbanos e paisagísticos. Então, por exemplo, aqui você tem a Amazônia,
que a Amazônia, Floresta Amazônica, né, que é considerada um patrimônio, né, um bem imaterial, tá, bem imóveis. Você tem o Centro Histórico de Recife, igual ali a gente viu o Pelourinho, né? Mas, professor, ali tem um prédio, o prédio não é patrimônio material? Sim, o prédio é patrimônio material, mas nem todos os prédios daquela região estão tombados pelo patrimônio. Mas se você olhar para essa região do Recife, tá? Aqui para esse centro histórico de Recife, essa paisagem com cara de Brasil colônia, né? Esse é um patrimônio material. Eu não posso chegar ali e colocar um prédio de 20 andares espelhados. Por quê? Porque essa paisagem está preservada como um bem material, tá? Os povos Uajapi, tá? A pintura corporal deles é considerada um patrimônio imaterial, né? Os padrões gráficos que eles chamam de Kusiwa, tá? Foi um dos primeiros patrimônios imateriais proclamados pelo IPHAN. O que é IPHAN? I de Instituto, P de Patrimônio, H de Histórico, A de Artístico, N de Nacional. Então, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, ele vai proteger os órgãos, né? Vai proteger os patrimônios brasileiros, os patrimônios que nós temos dentro do nosso território brasileiro. A Unesco vai proteger os órgãos vai proteger aquilo que é patrimônio mundial, tá? Então, o IPHAN, né, protege esse tipo de desenho corporal feito pelos índios da tribo Uajapi, que eles chamam esses padrões de Kusiwa, tá? Como patrimônio histórico brasileiro, patrimônio material brasileiro. A Unesco percebe a importância e, para dar mais respaldo ainda a essa tradição, a esse patrimônio, proclama patrimônio imaterial da humanidade. Gente, quando algo é proclamado, né, é colocada como um patrimônio, é uma garantia de preservação desse pedaço da história, tá? Por isso que é tão importante que tenhamos órgãos como o IPHAN, órgãos como a Unesco. Por quê? Porque eles vão garantir a preservação da história da gente, né? Porque essa história dos índios de Uajapi não pertence apenas ao Brasil. Essa história pertence ao mundo inteiro. Nós somos cidadãos do mundo. Então, tudo produzido por todos, né? Toda a arte produzida por todas as pessoas do mundo, por todas as culturas do mundo, melhor dizendo, nos pertence também. Nós temos direito a ter acesso a elas, a conhecer, a gostar ou não gostar, que isso é uma outra história do processo, né? Mas todos têm o direito de conhecer. Centro Histórico de Goiás, né? Lembrando um pouquinho que a gente viu do Pelourinho, o de Recife, e aqui o Centro Histórico de Goiás, por exemplo, ele foi proclamado pela Unesco como patrimônio histórico e cultural. Por que ele foi proclamado? Pela arquitetura barroca do século XVIII e as riquezas das suas tradições culturais. Nessa região de Goiás, você tem, por exemplo, a festa de Pirinópolis, você tem festas do Divino, você tem toda uma tradição culinária com os peixes dos rios locais, as carnes, né? Dos animais locais e tal, e que elas ainda são feitas como eram feitas lá no passado. Exercício, página 53, livro 2, tema 3. Vocês não precisam mandar esse exercício para mim, tá? Vocês vão mandar atividade complementar que eu vou colocar na atividade learning de vocês, certo? Beijos!